Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Prece Júnior Castro, que se encontra em Brasília participando de mais uma mobilização dos prefeitos brasileiros. Jornalista Beto Almeida. Bom dia, prefeito Júnior Castro. Uma das questões colocadas nesse encontro de prefeitos em Brasília, que a CNM coloca, é exatamente a questão do atraso na liberação de emendas parlamentares que acabam afetando o caixa das prefeituras. O senhor chegou a tratar junto com a bancada federal do Ceará e até também junto com o governador Elmano, não sei, sobre como está essa questão, que tipo de pressão, por exemplo, a bancada pode fazer junto ao governo federal para agilizar a liberação dessas emendas? Beto, também foi uma das pautas nossas, né? Esse ano, até agora, apenas 30% das emendas foram efetivamente pagas, né, um percentual muito baixo, e foi uma das cobranças que fizemos ontem para que os nossos parlamentares pudessem levar ao governo federal a necessidade dessa urgente liberação para que isso possa chegar de imediato e servir de alento, né, de socorro nesse momento de dificuldade que nós, municípios, estamos vivenciando. Estava presente lá, passou o líder do governo, Zé Guimarães, depois ele deixou o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, Hilário Marques, para ficar participando, e levou todas essas nossas reivindicações dessa necessidade de pagamento dessas emendas, principalmente as da área da saúde. Nós temos dificuldades de pagamento da folha de pessoal, mas também e principalmente de muitos fornecedores da área da saúde. O senhor, quando se refere às emendas parlamentares ao orçamento da União, em termos matemáticos, presidente Júnior Castro, qual é o volume de verbas do orçamento da União por meio de emendas parlamentares que deixaram de ser repassado, ou qual valor deixou de ser repassado para os municípios do Ceará? Assim, Beto, é porque tá aqui no meu celular, mas mais de 100 milhões de reais que ainda não foi repassado, se não me engano, 170 milhões, e que isso representaria um aporte importante nesse momento de dificuldade que os municípios vivenciam. Foi cobrado, inclusive ontem, na hora da reunião, foi informado que já tinha começado a ser paga de um determinado deputado, já estava na hora lá, nós ficamos até felizes em receber essa informação. E o Hilário disse que existia o compromisso de que nos próximos dias, até o final do mês, as emendas da saúde estariam sendo realizado o pagamento. E para finalizar, jornalista Beto Almeida. Prefeito Júnior, uma das questões colocadas, uma das preocupações muito fortes do movimento municipalista é com a reforma tributária. E eu pergunto ao senhor o seguinte, se o senhor tivesse que pensar um ponto específico, importante, que poderia e que é hoje uma preocupação para vocês, prefeitos, dentro dessa reforma tributária que está sendo discutida, qual seria esse ponto? O que precisaria ser modificado nessa proposta? A reforma tributária, Beto, ela traz muitos avanços para os municípios, principalmente para os municípios pequenos. Sabemos que ela só terá efetivamente reflexo a partir daqui a 3 anos, né, 2020, 28, 27, que ela tem um período de transição. Mas a gente está lutando aqui, via CNM, via demais associações, para voltar ao texto original da Câmara, que ela destinava 60%, a destinação era 60%, 35%, 30% e 15%. Porque uma parte pela população, uma parte destinada por leis estaduais e outra parte pelo bolo fiscal, como já é atualmente. Só que eles modificaram e hoje isso vai prejudicar os municípios pequenos, que têm menor população, e a gente está brigando para que esse texto seja alterado no Senado. Hoje temos uma reunião com o relator Eduardo Braga na sede da CNM, onde passaremos para ele essa necessidade dessa alteração. Tivemos ontem também uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, levando a necessidade da aprovação da PEC do 1,5%, e ele se comprometeu. E também tivemos com o presidente do Senado, Pacheco, que também se comprometeu com essa situação da reforma tributária. Então, hoje a gente está lá recebendo
Eduardo Braga, relator da reforma tributária, na sede da CNM, esperamos sair de lá com um sinal positivo do relator com relação a essas alterações. Presidente Júnior Castro, agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral e pela agenda que o senhor nos expõe. A pauta tem sido proveitosa pela oportunidade da conversa dos prefeitos com os deputados federais e senadores do Ceará no sentido de canalização de recursos e projetos para beneficiar a população das cidades do interior e também da Grande Fortaleza. Ao senhor, um bom dia e um bom trabalho em Brasília. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzindo. Muito obrigado pela atenção. Beto Almeida, um retrato com um balanço geral sobre essa mobilização dos prefeitos em Brasília, envolvendo aí mais de 50 gestores municipais do Ceará que se encontram na capital federal, participando dessa mobilização. Muitas vezes a gente fala, olha, tem chororô, mas pelos números, Beto, a matemática mostra claramente que as prefeituras precisam racionalizar os recursos diante da queda na arrecadação e, ao mesmo tempo, aumento nas despesas.